Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o agente censitário municipal, Geraldo Magela Costa. Geraldo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo espaço. Geraldo, o censo começou aqui em Andradas no dia 1º de agosto, não só em Andradas, como no Brasil todo, né? Nesse começo, como que você avalia esse começo do censo aqui no município? Olha, a gente avalia como positivo, apesar de algumas dificuldades, mas isso já é previsto pelo IBGE, né? Mas ele caminha dentro do que está previsto. Dificuldade. Hoje, o censo ele é muito importante, mas o pessoal que está trabalhando na rua, de casa em casa, todas as casas de Andradas vão ser visitadas? Sim, o censo ele é para visitar todas as residências, tanto na área urbana como na área rural, né? O trabalho está só no começo. A gente trabalha, o IBGE divide o município em setores. Então, cada setor ele tem, em média, 200 residências. Isso é uma média, né? Mas pode variar um pouco. Então, esse trabalho ele vai ser de casa em casa, né? Nós vamos visitar todos os domicílios nos próximos 90 dias. E é de suma importância, né, a colaboração da população recebendo esses nossos recenseadores. Quando o recenseador chega numa casa, ele está encontrando dificuldade aqui em Andradas? Olha, as dificuldades elas acontecem, né? Quais seriam elas, né? Às vezes o morador pode não estar em casa, né? Mas isso ele volta para falar, né? Às vezes o morador ele sente dificuldade de atender, né? Às vezes ele desconhece o trabalho do censo. Então, o que a gente quer dizer para a população? Não tenham medo de receber o recenseador. Ele vai estar identificado com colete, com o crachá, né? Alguns com boné, outros talvez não. O morador ele tem vários caminhos para identificar se esse recenseador ele está credenciado pelo IBGE. Ele leva no seu crachá uma matrícula, né? O seu CPF e o seu nome. Como o morador pode fazer? Ele pode, a nível de IBGE, ele tem um QR Code que ele pode, com a sua câmera do seu celular, vai ser levado a uma página do IBGE, que ele vai digitar a matrícula do recenseador ou o CPF, e ele vai ter a informação que esse recenseador ele está ativo no município. Ele tem um 0800, que também está impresso no colete, que ele pode ligar. E nós também, a nível municipal, nós estamos fazendo um trabalho junto à Guarda Municipal e também à Polícia Militar, que, em último caso, a pessoa pode ligar ou na Polícia Militar ou na Guarda Municipal, que eles têm uma relação dos recenseadores. Da mesma forma, é só passar o número da matrícula para o atendente nessas unidades de segurança que também vão receber a confirmação. O pessoal tem que ficar, falou, está identificado com o colete, tem aí o crachá com as identificações, pode ligar, passar, eu tô com o Geraldo Magela Costa aqui na minha casa, ele é do IBGE mesmo, o CPF dele é esse. O policial, o pessoal da guarda fala assim, não, ele está no cadastro aqui, pode fazer a entrevista tranquilo, né? Sim. O que nós não queremos? É que a população seja surpreendida com alguma coisa em nome do IBGE que não seja, né? Então, a população ela tem toda a tranquilidade para fazer essas confirmações. Não necessariamente o recenseador precisa entrar na residência. Isso é uma decisão do morador. Se ele quiser atendê-lo no portão da casa, na porta da casa, não tem problema, né? A questão de chamar o recenseador para entrar na casa, às vezes é para ficar a informação um pouco mais sigilosa, como o IBGE quer. Mas não é obrigatório chamar o recenseador para entrar dentro da residência da pessoa. Então, assim, a gente quer dar tranquilidade para a população de que ela pode prestar as suas informações com segurança. Você falou na questão de segurança, uma coisa importante. São vários questionamentos que o IBGE faz. E essas informações, elas são sigilosas. Sim. Existe uma lei, que é a Lei 5.534 de 1968, que ela
fala sobre o sigilo estatístico. Então, todas as informações que o morador prestar, elas são sigilosas. De maneira alguma, o IBGE pode divulgar essas informações de maneira individualizada. Elas serão utilizadas para as estatísticas que o IBGE fará do censo, né? Mas sempre divulgadas num grupo grande de informações para não haver individualização dessa informação. Isso o morador pode ter toda a tranquilidade e pode, inclusive, consultar essa lei, que ela é muito clara. Geraldo, quando a pessoa, o recenseador, chega numa casa para fazer aí o seu trabalho, que é essa coleta de dados, ele precisa do morador, algum documento dele? O morador tem que passar algum documento para preencher esses dados? É pedido isso ou não? Não, na verdade, o morador, de repente, ele vai precisar de algum documento para que ele forneça algumas informações que são muito importantes. Por exemplo, a data de nascimento, ela tem uma importância fundamental. Então, ela tem que ser precisa. E se o morador não lembrar da data de nascimento de todos os moradores da casa, ele pode recorrer a um documento, uma certidão de nascimento, uma identidade, qualquer documento, mas ele não precisa entregar esse documento para o recenseador. Mas é importante que ele forneça essa informação, que ela é de suma importância. Aproveitando, tem uma outra informação que nós temos tido algum receio do morador em fornecer, que é o CPF, que é solicitado da pessoa que está prestando as informações, não de todos os moradores da casa. Para que serve essa informação do CPF? É exatamente para efeito estatístico. Ele não será utilizado de outra forma a não ser para a estatística, tá? Então a gente quer também tranquilizar a população que não precisa ter receio de fornecer esse CPF. Ele só será utilizado pelo IBGE para efeito estatístico. No caso, as pessoas estão tendo dúvida, alguma pergunta? São quantas perguntas esse ano? Como está funcionando? Olha, são 2 questionários. Nós temos um questionário básico, que ele tem 26 perguntas. E temos um questionário da amostra, que ele é um pouco mais extenso, ele tem 76 perguntas, né? Então tem perguntas de vários tipos, sobre a situação da moradia, número de cômodos, como é que chega a água, como é que é a coleta do esgoto, do lixo, né? O nível de escolaridade dessas pessoas, né? Então, assim, são bastante perguntas bem variadas, mas todas elas são muito importantes. Então, mais uma vez, a gente pede que a população forneça esses dados e responda de acordo com o recenseador fizer a pergunta, tá? Porque o IBGE orienta que o recenseador ele não pode ser tendencioso. Ele tem que perguntar de acordo com o que o questionário pede, exatamente para que o morador tenha a tranquilidade de responder da melhor maneira possível. E com o resultado dessa estatística é um retrato do Brasil, né? Na questão de políticas públicas, de saneamento, em vários setores, né? Sim, o censo ele é a pesquisa mais completa que o país tem. E essa pesquisa ela vai orientar várias políticas, né? No setor público, ela vai orientar o dimensionamento de creches, escolas, postos de saúde, né? Tudo que vai beneficiar diretamente a população brasileira. Também, essas pesquisas, essas informações do IBGE, elas são utilizadas por empresas que estão buscando ampliar os seus negócios. Qualquer empresa que desejar se instalar em qualquer município, ela quer saber como é que vive aquela população, né? Qual é a expectativa, qual é a vida da população. Então, isso aí contribui também para a geração de renda, né? A geração de emprego, que é tão fundamental para a população brasileira hoje. Geraldo, você percebe aí pelos que os recenseadores falam, muitas vezes as pessoas não estão lembrando a data de nascimento
E é importante passar isso com precisão também, né? Sim, a data de nascimento ela é fundamental, né? Ela vai dar um retrato de qual a idade da nossa população, né? Porque isso também ajuda na formação de políticas públicas, né? Tal município, a população tem mais idosos do que jovens, né? Ou o contrário, né? Então, se alguém tiver a curiosidade de entrar nos informativos do IBGE do último censo, ele mostra claramente a população brasileira por faixa etária. Isso é importantíssimo. Então, a gente pede à população, né, e de repente aqueles que vão responder, que já tenha mais ou menos em mente essas informações, se não estiver lembrando, anote no papel, porque o recenseador vai perguntar e a gente precisa muito dessa informação correta, com dia, mês e ano que a pessoa nasceu. Tá, Geraldo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Espero conversar com você aí mais vezes ao longo do que o censo for sendo realizado aqui no nosso município. Muito obrigado e claro que a população possa aí responder as perguntas e ajudar aí esse retrato do nosso Brasil, da nossa Andradas também. O IBGE agradece a NTV pelo apoio, né, pela divulgação. A gente realmente precisa disso e a gente está à disposição, né, de todos, da população. Qualquer dúvida, né, o nosso escritório é na Professor Chanico 176 e a gente está à disposição de todos para esclarecer dúvidas. Começando hoje na sessão TV Atende com o agente censitário municipal Geraldo Magela Costa.